primeirão, bom dia, tudo bom? Hoje a gente tem uma aula interessante, essa primeira aqui, aula 25, a outra também é. Bom, essa aula 25 aqui, página 309, a gente vai falar dos séculos 14 e 15 na Europa, do período da crise e o período da expansão comercial, ok? Então bora lá. No século 14, como a gente viu lá no fim da Idade Média, a gente tem a peste negra, né? A fome e as grandes guerras que vão dizimar um terço da população europeia, e por conta dessa grande diminuição de população na Europa, a gente vai ter um recuo muito grande também da atividade mercantil, né? As trocas comerciais, tal, todas essas coisas. Vai recuar muito durante o século XIV, tá? E aí a gente vai entrar então no século XV com uma crise ainda muito sentida, né? Essa crise criada no século XIV, ainda muito sentida no século XV. Vai ainda ser um século com uma difícil retomada do crescimento comercial, tá? Em toda a Europa. E além de tudo, os metais preciosos estavam começando a se escassear, porque as jazidas de pedras preciosas estavam se esgotando na Europa, né? De metais preciosos estavam se esgotando. Falta de moeda, começa a surgir uma inflação que leva à alta dos preços, aumentando ainda mais a fome e tal, essas coisas todas. Então eles começam a olhar para a Ásia e para a África como solução dos problemas. A África, por causa das suas jazidas quase inesgotáveis naquela época, de metais preciosos, né? Ouro, prata e pedras também como diamantes e tal. E a Ásia como um outro destino, porque a Ásia tinha muitos mercados em várias cidades grandes, né? Tinha um comércio muito bem desenvolvido e, além de tudo, é onde ficavam as especiarias, né? Na região que eles chamavam de Índias, tá? Não é a Índia atual só, mas era a parte do sul da China, a parte do Cazaquistão, do Paquistão, e essa região toda ali é de onde vinham as especiarias, né? Cravo, canela, noz moscada e pimenta do reino principalmente. Tinham vários outros, né? Mas esses eram os principais, eram os mais rentáveis e tal. Então, ok, África, local de metais preciosos, e a Ásia, questão dos mercados e principalmente o mercado das especiarias, que era muito utilizado na cozinha europeia. São sabores marcantes e fortes, que se usava para fazer comidas salgadas e doces, e também para se esconder um pouco o gosto, às vezes, de carnes mal passadas, né? Digo, começando a estragar, porque não tinha geladeira, então usava a salga, mas principalmente as carnes frescas estragavam, né? Não tinha como se conservar na época, e aí esses sabores fortes maquiavam um pouco esse gosto. Fora que são gostos marcantes realmente, né? O cravo, a canela, a noz moscada, a pimenta do reino. Então, só consumia quem tinha dinheiro, porque eram especiarias extremamente caras, porque para se buscar era difícil, né? Os caras tinham que ir até as cidades italianas, das cidades italianas sair embarcações para a Ásia Menor, pegava-se caravanas que demoravam semanas, às vezes meses, para voltar, e todo esse valor era agregado no produto final, que encarecia bastante as especiarias aí. Então só pessoas ricas, de famílias ricas, nobreza, clero e tal, tinha acesso a isso, ok? Bom, e aí a gente vai ter então a expansão marítima que vai surgir nesse contexto, né? Lembra que a gente falou das casas dinásticas, como se formaram as monarquias lá na Península Ibérica. A gente vai ver Portugal que se forma com Afonso Henrique I, depois o mestre de Avis, né, o João de Avis, ele dá um golpe lá, um golpe não, faz uma revolução, junta-se com a burguesia mercantil e une Portugal, e Portugal então surge como uma primeira nação, e vai ser Portugal o primeiro país a se lançar ao mar, justamente por alguns fatores. 3 fatores são importantes aqui, e essas coisas o vestibular adora. Portugal vai ser a primeira nação a se formar, então para se fazer as grandes navegações, que eram empreitadas caras, você precisava de um país unido, um país formado, né? Com uma monarquia forte, com o apoio da burguesia. A burguesia são os burgueses, né? Os comerciantes,
que vão ser uma classe importante já a partir do fim da Idade Média, surge enquanto classe, então é os caras que detêm o din-din. Então tinha que ter apoio à monarquia da burguesia, né? Então um país unificado é mais fácil de ele conseguir estrutura para poder fazer essas grandes navegações. Esse é um dos fatores. Outro fator, questão natural. O litoral português é um litoral recortado. O que quer dizer um litoral recortado? Quer dizer que é um litoral com muitos portos naturais. Então os portugueses já eram muito bons navegadores. Fazia navegação na época que chama de cabotagem, que é você navegar sempre com terra em vista, porque você não tem instrumentos sofisticados de localização. Então você navega sempre com terra em vista para você não se perder. Se você fosse para o alto mar, você ia estar perdido lá porque não tinha na época. Então essa questão natural. Portugueses já eram ótimos pescadores, ótimos navegadores e tal. E um terceiro motivo foi que, sob a tutela e a chancela do filho do Dom João, o filho mais jovem dele, Dom Henrique, ele vai organizar pessoas que vão vir da Europa toda, cartógrafos, matemáticos, cientistas, marceneiros, tudo. Vai juntar essa galera e essa galera vai desenvolver técnicas novas de navegação que vai possibilitar as embarcações de irem para alto mar, né? Uma dessas é a bússola, que já tinha sido inventado, né, lá na Ásia, e eles trouxeram e adaptaram ela para funcionar dentro de uma embarcação. Então, a partir desse momento, eles conseguem navegar em alto mar sem se perder, mas criaram a caravela, uma embarcação de 25, 26 metros, rápida, e a vela, eles fizeram um corte diferente na vela, que possibilitava a embarcação de navegar contra o vento, né? Esse vento acabava entrando pela lateral, vinha de frente pela lateral, e aí da vela possibilitava navegar, né? E aí essa embarcação rápida e forte, poderosa para fazer longas viagens. Então são esses três motivos, tá? O primeiro estado nacional a se formar, a sua questão geográfica, natural, né? Um litoral recortado, e as melhorias nas técnicas de navegação. Essas três coisinhas possibilitaram e fizeram Portugal ser o primeiro a se lançar ao mar. Se lançou e queria o mercado das especiarias, lógico, mas não queria ir pelo Mediterrâneo, óbvio. Já era um mercado controlado pelas cidades italianas, Gênova e Veneza. Então o eixo econômico europeu estava no Mediterrâneo nesse período, que é onde circulava ali as especiarias. Os portugueses vão tentar chegar nas Índias pelo mar, e para isso eles tinham que contornar um continente inteiro, que era o continente africano. Eles vão começar em 1415, em fevereiro, com a tomada da cidade de Ceuta, fica no extremo norte da África, e dali começa o seu processo de descer cada vez mais a África, aos poucos, né? Registrando tudo, porque se conhecia muito pouco sobre os oceanos, então é uma experiência nova, então se perde muitas embarcações, muitas pessoas morrem e tal. Mas é um processo que vai demorar aí quase 85 anos, né? Vai demorar exatamente 83 anos, isso, 83 anos, para os portugueses conseguirem chegar nas Índias, né? Em 1492, lá no extremo sul, onde hoje é a África do Sul, o Cabo das Tormentas, que se chamava. Em 1492, em novembro, o Bartolomeu Dias consegue contornar esse cabo, ele volta, e 6 anos depois, com Vasco da Gama, em 1498, Portugal chega enfim em Calicut, na Índia, e começa a negociar as especiarias, tá? E aí Portugal passa a ter o controle das especiarias, porque é mais barato você ir diretamente pelo mar, você vendia essas especiarias na Europa mais barato do que as especiarias que vinham através das cidades italianas. Então o eixo econômico ele sai do mar Mediterrâneo, porque as cidades italianas perdem então esse monopólio, né? E o eixo econômico ele vai mudar para o Oceano Atlântico, porque é onde os portugueses vão fazer essa viagem e volta para buscar as especiarias, tá? Então o eixo econômico todinho ele desloca do mar Mediterrâneo e passa aí para o Oceano Atlântico, justamente pelo controle que os portugueses tomam agora das especiarias. Isso já vai enriquecer bastante a nação, mas aí Portugal também decide sair por aí, nessas aventuras vai conhecendo terras novas, uma delas aqui o Brasil, e eles resolvem colonizar aqui a partir de 1530, né? 33 para ser mais exato, por alguns motivos, e a gente vai ver isso aí mais para frente. Bom, enfim.
Então a gente tem a expansão marítima, já no século XV, era uma falta de conhecimento grande sobre os oceanos, baixa precisão dos mapas, dificuldades e doenças dentro das embarcações, eles enfrentaram tudo isso. Os mapas tiveram que ser, os mapas anteriores eram muito mal feitos, porque não conheciam os locais. E eles foram tendo que criar essa cartografia nova, né? Essa construção de mapas, tal, todas essas coisas. Doenças dentro da embarcação, o escorbuto, por exemplo, descobriram que era falta de vitamina C. Então, nas viagens levavam também laranjas, tal, essas coisas todas. Bom, quais as consequências da expansão marítima? Bom, as transformações cartográficas, porque foram fazendo agora com as medições corretas, os locais corretos, tal, muitos mapas novos, tal. O surgimento das técnicas de navegação, que vai revolucionar o mundo, porque agora o mundo, aos poucos, também começa a ter acesso a essas melhorias e começa também a se lançar ao mar. A Espanha foi um exemplo, logo depois de Portugal, né? E a formação de impérios coloniais, né? Porque Portugal e Espanha vão sair primeiro, vão conquistar várias regiões do mundo e vão construir impérios coloniais, são suas colônias, né? De onde vem boa parte de suas matérias-primas. E os favorecidos com isso tudo foi a burguesia, lógico, né? Porque a burguesia era quem tinha dinheiro, então ela lucrava muito com o mercado das especiarias e outros mercados e outros comércios, né? A Igreja Católica, lógico, porque os países eram cristãos e a Igreja Católica criou até os jesuítas, né? A Companhia de Jesus, para mandar esses caras para as colônias, tal, fazer contato com índios, com tribos nativas, né? Então a igreja vai enriquecer muito também nesse período, tá? E as próprias monarquias, né, gente? Lógico, porque elas tinham controle comercial. Metais preciosos que vão chegando, controle das especiarias, então era muita grana e ela vai se fortalecer bastante, né? E o deslocamento que eu já falei do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, beleza? Então essa foi a aula 25, é um assunto bem interessante. Façam as atividades da apostila agora, depois de ver a videoaula. E as atividades propostas lá do caderno de exercício, faça, mas antes leia o texto do livro-texto, tá? Faça fichamento e aí matou a pau a matéria aí da aula 25, ok? Até a aula 26, gente. Valeu!